Olá, queridos irmãos, Jesus é o Senhor, aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor, reúno na igreja em São Francisco do Conde, Bahia, e estou aqui para poder cuidar de você, transmitindo-lhes a palavra de Deus. Se você já é inscrito nesse canal, continua aqui acompanhando. Se você ainda não é inscrito, se inscreve rapidinho, depois compartilha esse vídeo, me ajude nessa obra de divulgação e pregação do Evangelho do Reino. Eu queria comentar com vocês hoje um assunto que é muito importante. Eu peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, para que a gente possa aprender juntos, né? E se a gente não tem entendimento sobre isso, conhecimento, ou se a gente nunca percebeu isso, que a partir de hoje a gente comece a perceber. Quando nós falamos sobre a palavra de Deus, precisamos ter um foco, certo? O foco de Deus é Cristo. Deus, Cristo, que é Jesus Cristo, né? E o Espírito, que se tornou o Espírito, no caso, né? Após a morte do Senhor Jesus na cruz, Jesus se tornou o Espírito. Então, o Pai, o Filho e o Espírito, ele é um só. O foco de Deus está em Cristo, certo? Ele é o Pai, ao mesmo tempo ele é o Filho e ele também se tornou o Espírito. Então ele é três em um. Assim como eu posso ser marido, posso ser filho, posso ser tio, por que Jesus não pode ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? Então não são três pessoas diferentes, são uma pessoa só em três, certo? O Senhor, ele é três em um, tá bom? Então, primeira coisa que é importante saber aqui, não existe três seres separados, não. O Senhor é três em um, beleza? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Só estou falando sobre isso porque existe muita confusão quando nós falamos sobre aspectos relacionados à palavra. Então nós que servimos ao Senhor precisamos ter entendimento espiritual. Veja só, o Senhor sempre quis ter um povo. E quem foi que ele escolheu? O povo de Israel. Foi Deus que escolheu. Nós éramos considerados gentios, estávamos distantes de Deus. E aí o Senhor, pela sua infinita misericórdia, veio para os seus e os seus não receberam. E a Bíblia fala disso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a promessa de Deus nos alcança, nos leva para perto do Pai, e agora nós temos a oportunidade de servir a Deus. Só que quando nós pegamos a Bíblia, nós vemos uma história, né? Deus e o homem ali fazendo todo um percurso, e que quando a gente vai ver, o homem sempre se afastando de Deus, sempre se esquivando, e o Senhor sempre próximo, sempre tentando. Até que chegou um momento que Jesus precisou vir mesmo, né, à Terra para morrer por causa dos nossos pecados, para ir à cruz, né, morrer, ressuscitar, se tornar o Espírito e entrar em nós. Então o foco de Deus, na verdade, é o seu plano eterno por meio do seu Filho Jesus. E ao crer em Jesus, nós somos salvos no nosso espírito. Cremos no Senhor, confessamos Ele, né? Damos um testemunho público, que é o batismo, mas nós já temos essa realidade interior. Todo esse percurso que Jesus fez foi para nos salvar, né? Nós somos pecadores. Só que quando Deus deseja salvar o homem, é porque na verdade já existia um plano determinado por Deus para que o Filho executasse. Vocês conseguem perceber a diferença? Deus, a Bíblia fala, né, que Jesus mandou, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que isso? Porque Deus tinha um plano de ter um povo de propriedade exclusiva dele. Foi um plano de Deus. Se Deus determinou que fosse assim, teria que ser assim. Mas, para que isso acontecesse, foi necessário o Senhor ter enviado o seu único filho à terra e ele sofrer as piores coisas. Todo esse percurso é interessante para a gente entender o que eu quero falar agora. Quando nós olhamos na internet, os pregadores atuais, né, as pessoas que são autoridades eclesiásticas, muitas vezes o discurso não está sobre esse plano. São palavras que são acessíveis aos homens, é gostoso ouvir essas palavras, essas pregações, é agradável, né, ao nosso ser. A nossa alma ela se compraz em ouvir essas palavras. Mas essas são palavras inspirativas. E nós precisamos, irmãos, de fato, de uma palavra que nos dê uma direção. É o que nós falamos na vida da igreja, a palavra profética. Então temos três tipos de palavras. Palavras fundamentais, que são aquelas que nos fundamentam de fato, né, com as revelações da palavra, com os conceitos básicos que todos nós cristãos devemos aprender. E aí vai vários itens, né?
regeneração, transformação, conformação, o plano eterno de Deus, santificação posicional, disposicional. A gente vai falar aqui sobre reino milenar e tantas outras coisas, né? São palavras que elas nos fundamentam. Nós temos uma origem, temos um embasamento, né, da palavra, e nós temos um caminho, uma direção. Esse caminho, essa direção tem a ver com a palavra profética. Por mais que sejamos fundamentados com a palavra, nós precisamos da palavra que nos dê uma direção. É por isso que nós temos um apóstolo, o qual o Senhor transmite para esse apóstolo, e nós somos encabeçados por esse falar. Estamos alinhados a esse falar. Só que existe um conceito generalista que tem a ver com palavras que são inspirativas, né? Palavras que têm um certo sentido para nós no aspecto emocional. Nós somos tocados. Amados irmãos, nós podemos ser tocados por essas palavras, mas essas palavras podem não ter efeito sobre nós. Porque pode estar muito mais no aspecto emotivo do nosso ser. O Senhor quer nos mostrar, segundo o seu plano, olha, que Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Então eu preciso desfocar a minha atenção de mim mesmo para o Senhor. E quando nós olhamos as pregações, quando nós olhamos os hinos, né, que são cantados, né, os hinos gospels, né, nós vemos claramente que não existe essa centralização em Deus, em Cristo. Nós sempre observamos que existe um direcionamento para o homem. É o que nós chamamos na ciência de antropocentrismo, é o homem no centro de todas as coisas. Irmãos, a Bíblia não fala de antropocentrismo. O homem não é um centro. O homem nunca foi o centro. O centro é Cristo. Somente Cristo agrada a Deus e nós precisamos aprender a sermos guiados por essa visão. Não vamos cair em outros ensinamentos, em outras doutrinas. Vamos nos ater à realidade que Deus tem nos dado, a pura palavra de Deus. Existem muitos evangelhos pregados por aí, mas nós falamos do evangelho do reino. Não é o evangelho simplesmente de você receber o Senhor, vai para casa, vai para o local de reunião, depois volta para casa e já acabou. Não é só isso. Ser cristão não é só isso. Ser cristão é ter uma vida com o Senhor. E aí nós falamos do evangelho do reino, que é um evangelho mais completo. O fim acontecerá quando o evangelho do reino for pregado por toda a terra. Está em Mateus. Então nós temos essa realidade. Não podemos nos perder no meio do caminho. Vamos olhar para Cristo. Cristo é o centro da palavra. Cristo é o centro por causa do propósito que já tinha sido estabelecido pelo Pai na eternidade. E dentro desse percurso da eternidade, o Senhor abriu um pequeno espaço, que foi o tempo. É onde nós estamos hoje. Dentro da eternidade, o Senhor quis abrir um pequeno lapso temporal aí, né, que é o tempo, para que a gente pudesse existir, subsistir por meio da palavra, que é o próprio Deus, que é Cristo, de acordo com o plano eterno dele. Então nós não temos grandeza nenhuma. Não somos nada, irmãos. A Bíblia diz que a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. Não somos nada. Deus é tudo em nós. Deus é quem opera e realiza tudo em nós. Então vamos parar com isso de achar que o homem em si mesmo não tem alguma capacidade, tem alguma proeza. Não, irmãos. Nós só somos apenas um canal para Deus efetuar o que Ele deseja nessa terra. E um dia estaremos para sempre com o Senhor, sendo a sua imagem e expressão, e não teremos a sua deidade. Que possamos atentar para o que nós temos escutado, para o que nós temos aprendido, para o que temos nos alimentado. Vamos ter sensibilidade espiritual para de fato olhar para Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa cada vez mais conhecer o Senhor, o seu Senhor. Por meio da palavra, leia a Bíblia, desfrute a palavra, reúna, busque o Senhor. Ele está próximo de voltar. E eu desejo que muitos sejam alcançados por meio dessa pregação aqui nesse canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde e eu te encontro amanhã, em nome de Jesus.